Amém, igreja, graça e a paz. Amém? Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 2. Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2. Vamos falar hoje sobre um personagem não muito conhecido. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui, para minha esposa, para minha mãe que falou que ia ver hoje, não sei se ela está vendo, mas um beijo se ela estiver vendo. Falar sobre Simei, contemporâneo de Davi, de Salomão, e alguns alertas para a igreja hoje. Então, 1 Reis, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 8 e o versículo 9. 1 Reis, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora, não o considere inocente. Você é homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Vamos orar novamente. Pai, mais uma vez em tua presença, te pedindo a tua graça, a tua proteção, que a tua palavra, Pai, encontre morada em nossos corações. Em nome de Jesus, faça aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Fale aquilo que o Senhor tem para falar com cada um aqui da sua forma específica. Em nome de Jesus, eu coloco em especial minha casa diante do Senhor. Proteja para a vida da minha esposa, dos meus filhos. Tire toda seta, toda retaliação de Satanás contra a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Esteja abençoando cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é muito rica em detalhes. E o maravilhoso é que a palavra de Deus é a voz de Deus. Quando nós queremos escutar a voz de Deus, nós abrimos a sua palavra e Deus fala com a gente. E é por isso que é muito importante cada detalhe, cada vírgula, cada acento, cada personagem. E às vezes aparece alguém que parece um figurante na história. E quando nós vamos nos atentar a esses detalhes, nós aprendemos também. Como alertam, como lição, um aprendizado que vem pela riqueza do tesouro que nós temos em nossas mãos. Muitas vezes nós desprezamos o poder da palavra de Deus. Nós desprezamos a voz de Deus que está ao nosso alcance. E foi nesse pensamento que eu me atentei à figura de um homem chamado Simei. Um homem que não é muito falado, que não é muito conhecido. E nós lemos um texto aqui, se você não conhece a história, você fica totalmente perdido. É por isso que eu vou tentar atualizar a história para vocês. Simei, essa conversa que está tendo aqui, é uma conversa de Davi com seu filho Salomão, antes da morte de Davi. Há uma sucessão de reino, de pai para filho aqui, e o conselho de Davi para Salomão é o seguinte: Salomão, não tenha parte com Simei. Salomão, eu fui misericordioso com você, mas você use a sua sabedoria e não tenha parte com esse homem chamado Simei. E o que fez Simei para Davi está falando palavras tão duras, como mostrando e dando um conselho para que Salomão o matasse, ele mesmo sendo idoso. A história começa com Aminon, Absalão e Tamar, uma história muito conhecida, em que eles eram meio-irmãos e Aminon desejou a sua meia-irmã Tamar e se apaixonou, uma paixão doentia, e armou contra ela para ficar com ela forçadamente, mesmo Tamar implorando que isso não acontecesse. E essa história é muito conhecida, todos nós sabemos que Aminon ficou com Tamar forçadamente, e pior do que isso, mandou ela embora do jeito que ela estava, para que a vergonha de Tamar fosse completa. E entra a figura de Absalão, tomando as dores de Tamar, e depois de 2 anos, agora é Absalão que arma contra Aminon, matando Aminon. Uma desgraça estabelecida na casa de Davi. O rei, talvez não sabendo o que fazer, o rei sem o controle. Absalão foge, depois de 3 anos ele volta, porque ele queria ser recebido pelo rei, e ele foi, mas não da forma que ele queria ser recebido.
E aqui começa uma conspiração do próprio filho de Davi, Absalão, contra o reino, e Davi se acanhou mais uma vez e teve que fugir. Absalão conseguiu o seu exército, Absalão conseguiu os seus seguidores, e nessa fuga, na entrada de uma cidade, aparece um homem chamado Simei, que era do clã da família de Saul. Simei começou a lançar pedras em Davi, começou a lançar maldições, palavras como assassino, como maldito, como você vai pagar tudo o mal que você fez, você não é digno do reino. Simei, ele começou a lançar pedras de maldições na vida do rei Davi. A ponto de um dos guerreiros de Davi falou o seguinte: quem é esse cão morto que está afrontando o rei? Eu vou matar ele. E aí então Davi falou o seguinte: não faça isso, porque se ele está amaldiçoando é porque Deus quer que ele amaldiçoe. E finalizando esse resumo dessa história, o que acontece é que o jogo vira, Absalão morre, Davi volta ao trono, e quando Davi está ali à beira do Jordão, quem vai pedir misericórdia para Davi é Simei. E é por isso que nós chegamos nesse texto, entendemos agora as falas de Davi para Salomão. E é tão importante isso, que Davi, o próximo versículo, versículo 10 de 1 Reis, capítulo 2, conta a morte de Davi. É como se fosse o último conselho de Davi, de pai para filho, mas de rei para sucessor. É o seguinte: Salomão, não tenha parte com Simei. A figura de Simei aqui, ela pode ser representada por um relacionamento com pessoas que falam sem controle, que um dia te elogia e no outro dia ela te fere com palavras. A figura de Simei aqui pode ser também representada por pessoas dissimuladas, aquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo, e quando acham e quando sabem que não levou, elas mostram um arrependimento falso, ou seja, é uma dissimulação. Esse espírito de Simei, essa figura de Simei, é um espírito também que representa uma hipocrisia muito grande, porque é uma pessoa totalmente fingida. Só que o que mais me chamou a atenção dessa história é que Simei aparece num caos de Davi. Como eu disse, uma desgraça estabelecida. Ele não tinha controle da sua família, da sua casa, o seu reino estava escapando das suas mãos, a sua glória estava esvaindo. E aparece a figura de um homem chamado Simei. Não basta eu estar no deserto, falta água. Não basta a tempestade, parece que vem outro em cima. Essa figura de Simei aparece no meio da adversidade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que nós devemos ficar atentos, porque o nosso grande inimigo é o diabo. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Hoje a palavra é de alerta, igreja. Porque às vezes nós pensamos que o diabo só vai agir quando nós estamos nadando em rios, está tudo certinho, está em pastos verdejantes, e o diabo vai tentar roubar minha bênção. Nós confundimos o material com o espiritual. Nós achamos que o diabo vai agir somente fazendo eu ter um acidente no trânsito, fazendo eu perder aquilo que eu ganhei, impedindo eu de conquistar os meus sonhos materiais, e ele age nessa forma também. Mas uma das áreas que ele mais age é quando nós estamos suscetíveis ali no deserto, é quando nós estamos fracos, é quando nós estamos diante da tempestade. O diabo está tramando, tentando fazer com que a gente, perca de vez. É por isso que o tema dessa palavra hoje é a armadilha da adversidade. As armadilhas da adversidade. E com base nessa história de Simei, eu separei 4 armadilhas que o diabo lança, 4 mentiras que o diabo lança quando nós estamos na adversidade. Como diz o escritor Max Lucado, não é a ausência de tempestade que nos define, e sim quem nós descobrimos na tempestade. Então, não se iluda achando que não vai ter dificuldades, e não se iluda achando que o diabo não vai agir na dificuldade. Onde o diabo apareceu para tentar Jesus foi no deserto.
O diabo está tentando, e a igreja parece que está caindo nas tentações do diabo. O diabo está lançando as pedras, e essas pedras têm feito efeito. É um novo normal que vem pregando, é uma ideologia patética que vem sendo anunciado, e o reino de Jesus vai ficando por água abaixo, vai ficando sem crédito. Cuidado com as armadilhas do diabo. Então a primeira armadilha do diabo é que ele faz você perder a razão. Davi tinha motivos para ficar totalmente irado. Um caos estabelecido na sua família, Absalão tentando tomar seu reino, ele achando que era o fim. E é assim que o diabo age. Ele faz eu perder a razão. Sabe, chega aquele momento, minhas situações, que eu literalmente quero chutar o pau da barraca. Eu quero fazer justiça com as minhas mãos. As pedradas do diabo para a minha vida é fazer eu perder a razão, e eu perco a razão. Foi assim na peregrinação do povo de Israel no deserto. Imagina a situação. Eu gosto muito dessa história porque exemplifica muito a nossa caminhada hoje. Mais de 400 anos escravo no Egito. Aí aparece um líder e fala o seguinte: Deus vai tirar essa escravidão. Aí é milagre, é praga, é coisa acontecendo, é o anjo passando, é o mar se abrindo. Só que 3 dias de caminhada faltou água. Aí vem o diabo e faz o povo perder a razão. É muito sério isso. As pessoas perdem a razão. As pessoas que perdem a razão, elas não entram na promessa. Elas não herdam a promessa. O próprio Moisés, o exemplo de Moisés, um dos grandes líderes que já pisou nessa terra foi Moisés. Mas ele perdeu a razão na hora de ferir a rocha. Cuidado na tempestade, não fira a rocha. O nosso desejo às vezes é cortar a orelha de Malco. O nosso desejo às vezes, sabe, a gente começa a ter esse sentimento: isso eu não admito. A gente começa a falar o seguinte: tudo menos isso. Agora eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa aí. E a gente vai relativizando pelo nosso senso de justiça, o nosso próprio senso de justiça, esquecendo de princípios da palavra de Deus. Não, porque a gente usa a Bíblia. Não, Jesus quando chegou lá, ele derrubou tudo na porta do templo lá e pronto. Tem hora que não é para dar outra face não, tem hora que é para dar bolacha mesmo no povo. O evangelho, ele vai ficando em segundo plano. Toda vez que nós reagimos dessa forma, nós perdemos a razão. É como se a pedrada do diabo tivesse feito efeito em nossas vidas. Um dos grandes exemplos dessa história, desse ponto, é a história de Miriam. Lembra de Miriam? Miriam e Arão ficou irado com Moisés, porque ele se casou com uma estrangeira. E Miriam falou o seguinte: peraí, será que Deus só fala por intermédio de Moisés? É assim que o diabo age, gente. No meio do deserto, está difícil, o povo está reclamando, está faltando água, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe do amanhã. O diabo faz a gente perder a razão. Sabe qual é a consequência disso? Lepra. Quem perde a razão fica fora do acampamento. É por isso que o alerta hoje: não perca a razão. Só para fechar esse primeiro ponto, Lucas capítulo 9, diz que Jesus estava inclinando a sua viagem para Jerusalém, e alguns discípulos iam na frente, e ele passou num povoado samaritano, e esse povo não recebeu bem os discípulos de Jesus, e falou que não ia receber Jesus. Aí os discípulos voltaram irado. Sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Falaram: Jesus, vamos orar aqui para mandar fogo do céu ali. A resposta de Jesus é a mesma para nós hoje. Jesus virou para aqueles discípulos e falou o seguinte: de qual espírito você é? Do espírito que destrói ou do espírito que salva? Igreja, na adversidade, não caia na armadilha de perder a razão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda armadilha do diabo: ele me faz sentir condenado. O diabo
na adversidade, no meio do caos, ele me faz sentir condenado, para que eu ande como um condenado. Eu contei essa história, mas eu vou fazer questão de ler 2 Samuel capítulo 16, no versículo 10, quando os guerreiros de Davi falaram o seguinte: eu vou matar esse homem, eu vou matar esse Simei. Aí Davi falou o seguinte: o que é que você tem a ver com isso? Se ele me amaldiçoou, foi porque o Senhor disse para amaldiçoar. Portanto, quem poderá questioná-lo? E aqui tem duas formas de entender esse texto. Ou Davi aprendeu que a justiça é de Deus e que ele não queria fazer nada, porque Davi já tinha vivido e presenciado isso com Abigail e Nabal. Lembra da história? Davi com Nabal, que Davi estava nas terras de Nabal e mandou alguns guerreiros pedir comida, que era o tempo da colheita, e Nabal falou o seguinte: eu não conheço Davi, não sei quem é o seu pai. Literalmente, Nabal está falando o seguinte: esse Davi deve ser um vagabundo aí que está nas minhas terras, sem ser convidado. Davi pegou a espada com 400 homens para matar Nabal. E aí aparece a figura de Abigail no meio do caminho, falando o seguinte: Davi, peraí, para que você vai fazer justiça se tudo aqui é seu? Você já foi ungido rei, não faça justiça com suas próprias mãos. Sabe? Ou seja, Deus está no controle. Então nós entendemos esse texto nesse sentido, mas eu acho que não é, porque tanto que a última recomendação da vida de Davi foi para que Salomão não tivesse parte com Simei. Foi justamente o segundo ponto, a segunda interpretação, que Davi ele estava se sentindo condenado. Ele aceitou a pedra da condenação, ele aceitou a maldição da condenação. Ele falou o seguinte: eu não controlei a minha casa, eu não controlei meus filhos, eu não dou conta, eu estou perdendo o reino. É um caos, não tem jeito. E o diabo, ele tenta fazer isso com a gente. Ele faz o tempo todo a gente se sentir condenado, e ele usa até o evangelho para isso. Só que a verdade é pela palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios 3,17, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, a liberdade. Salmo 119, 45, andarei em verdade, na liberdade do Senhor e nos teus caminhos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se desviem, não se submetam novamente ao jugo de escravidão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, vivam como pessoas livres, não use a liberdade para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Eu poderia ficar a noite toda falando aqui sobre liberdade, porque a liberdade é uma consequência da graça de Cristo em nossas vidas. Deus nos criou e Ele despejou sobre a humanidade uma porção da sua graça que se renova a cada dia, e essa graça me torna livre. Só que a mentira do diabo é fazer a gente nos esconder. Você é um condenado, foi assim desde a criação. Adão e Eva comeu o fruto e dali diante foi se esconder. Se esconde Caim, se esconde tal, se esconde fulano, se esconde ciclano. O próprio Davi tentando se esconder. No caso de Urias, o tempo todo tentando se esconder. O próprio Pedro no Novo Testamento, quando Jesus foi levado para a crucificação: eu vou me esconder. Peraí, mas você estava com ele? Não, não era eu não. Mas você parece? Não, mas não era eu não. E hoje a igreja está se escondendo. Hoje a igreja caminha como condenada, se escondendo de tudo. A igreja que nós vivemos hoje, infelizmente, é uma igreja que se esconde, que parece que aceitou as pedradas da condenação. Se tem algo impossível é se esconder de Deus. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quanto eu sento e quando eu me levanto, de longe o Senhor percebes ao meu pensamento. O Senhor sabe quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando, todos os meus caminhos são conhecidos pelo Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim põe a Tua mão. O salmista fala: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito?
Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, tu também lá estás. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará. Não adianta se esconder do Pai. Não aceite as pedradas de Deus te condenando, do diabo te condenando. Não aceite. O escritor John Moore, no livro Um Rei Entre os Pobres, ele falou o seguinte: a graça nos aceita como somos, mas é poderosa demais para nos deixar do jeito que somos. A graça nos transforma em livres em Cristo. Isso é dádiva, isso é presente de Deus. O terceiro ponto, a terceira armadilha do diabo, ele faz eu perder a razão, mas ele faz também eu tomar decisões precipitadas. A terceira armadilha é fazer com que eu tome decisões precipitadas. Livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 29, diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Aquelas pessoas que não refletem naquilo que faz, aquelas pessoas que não pensam na consequência, e às vezes tem que arcar com a consequência para o resto da vida. Aquelas pessoas que no momento de pressão, no momento das decisões, elas tomam decisões precipitadas. E eu poderia enumerar vários personagens da Bíblia exemplificando isso. Vou falar só alguns. Caim tomou uma decisão precipitada e a consequência é que ele se tornou um andarilho marcado. O exemplo de Abraão e Sara: se precipitou, Agar teve um filho, agora nasce Ismael e agora nasce Isaque. Até hoje a gente vê a consequência dessas duas nações. Olha só. O exemplo das decisões de Jacó e de Esaú. Às vezes a gente foca muito em Jacó, mas olha Esaú tomando decisão precipitada, vendendo o seu direito de irmão mais velho, vendendo a sua primogenitura, vendendo a sua bênção. Decisões precipitadas. A história de Ló, quando estava com seu tio Abraão, e Ló falou o seguinte: não dá mais para a gente ficar junto. Ele olhou para uma terra e falou o seguinte: essa terra aqui deve ser boa demais. Sabe a consequência disso? Sabe o que foi? Foi guerra, sequestro, opressão, perdas, morte da mulher. Decisões precipitadas. Igreja, não seja roubado pela pressão. Não tome decisões precipitadas. Não tome. Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala o seguinte: não se estribe em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. O que nós devemos fazer para que nós não caiamos nessa armadilha é orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós devemos refletir naquilo que estamos fazendo. Reflita, igreja. Olha o que diz o livro de Provérbios capítulo 4: vejam bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. As pessoas não sabem onde estão pisando. As pessoas se perdem no seu caminhar. As pessoas às vezes estão num ninho de cobra, achando que está em pastos verdejantes. As pessoas estão achando que está se aproximando de Deus, mas cada dia é uma erosão que está afastando. A igreja de hoje é um novo normal que se afasta de Deus, que se afasta dos princípios, que afasta a caminhada. Se tem uma coisa que nunca vai passar nessa terra, é a palavra de Deus. É os princípios da palavra de Deus. Vamos orar, refletir, vamos. Talvez a grande chave para esse ponto é ter cuidado com os meus sentimentos. A gente tem falado muito, cuidado com as emoções. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado com as decisões, cuidado. Como disse Billy Graham, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo coloca um barco na frente.
toda vez. Cuidado com as decisões. E o último ponto. A última armadilha do diabo, com base nessa história de Simei, é que ele quer fazer com que a gente aceite as cavernas espirituais. Ele quer que a gente se enfurne em cavernas. A caverna há um comodismo muito grande. A caverna não há vida. A caverna pode representar, e representou na Bíblia, abrigo, apresentou lugar de refúgio, mas quem entra para a caverna é quem está passando por dificuldades. Porque na caverna não há vida, o fim da caverna é a morte, e a caverna também simboliza túmulo, cova. E o diabo quer fazer eu me enfurnar com os meus dons e talentos na caverna. É o comodismo que vem. O objetivo claro de Satanás aqui era fazer com que Davi se isolasse, perdendo a sua identidade. Vocês lembram como começou a história de Davi? A história de Davi não começou em cavernas. A história de Davi começou ele como pastor de ovelhas, matando um leão, matando um urso. Aí depois, antes mesmo de se tornar rei, matou o gigante Golias. Mas ele teve um período que ele passou nas cavernas. E às vezes esse período na caverna é necessário. Só que a caverna não é morada eterna. Caverna não é morada eterna. É uma passagem, 1 Samuel capítulo 22, Davi saiu e fugiu para uma caverna de Adulão, porque ele estava fugindo de Saul. 1 Samuel capítulo 24, em uma outra caverna, Davi corta um manto de Saul. E vários exemplos sobre caverna também na Bíblia. O próprio Ló, que eu falei aqui com as suas filhas, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, ele teve que fugir, e sabe onde que ele morou? Em cavernas. Teve que ter morado em caverna. Lembra de Obadias no tempo de Jezabel, que ele pegou 100 profetas para esconder em profetas, 50 em cada, em cavernas. Gideão, antes na verdade de Gideão se tornar um líder, Israel estava fugindo dos midianitas. Sabe para onde eles fugiram? Para cavernas. Muitas vezes nós estamos na caverna, só que existe uma palavra de Deus lá dentro para que a gente saia. O maior exemplo disso é Elias. Não tem como falar de Elias. Elias, depois do evento do Monte Horebe, do Monte Carmelo, Jezabel começou a perseguir, tal, e Elias, ele entrou e passou a noite numa caverna. Gente, é sensacional isso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, sabe o que Deus falou para Elias? Quando Elias estava lá dentro da caverna? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aí Elias foi justificar. Não, eu sou o último, não tem ninguém, o Senhor manda fogo do céu, o Senhor faz, não está dando certo. Eu fico pensando Deus falando o seguinte, as pedradas parece que deu certo. Mas sabe qual que é a resposta de Deus para Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Ele falou o seguinte, saia daí e suba ao monte. O nosso lugar não é em cavernas, é no monte. No monte nós estamos expostos. Na caverna nós estamos escondidos. No monte nós estamos suscetíveis a várias coisas. Mas no monte é onde a glória de Deus se revela. No monte é onde Ele mostra o caminho. No monte é onde o extraordinário acontece. É no monte que tem vida. A escolha é nossa. Vamos enterrar os nossos dons e talentos. Vamos enterrar a nossa caminhada numa caverna espiritual, ou nós vamos sair para combater o bom combate e subir o monte de Deus. Eu falei muito sobre a diversidade hoje. E a gente fala e alerta a igreja sobre as adversidades. E o momento como nós estamos vivendo hoje, como é difícil. Como a gente vê sofrimentos e às vezes do nosso lado acontecendo. E eu não tenho como medir o seu sofrimento, as suas lutas.
Eu não tenho como medir as suas batalhas. E eu não vou chegar aqui e falar que é fácil, que é tranquilo. Sabe, não é uma palavra assim, pronto, vamos lá que vai dar certo. Não, é difícil. Mas eu não posso esquecer que maior é o que está em mim. E que tem uma palavra para as nossas vidas que nós devemos encarar os gigantes. Ficar alerta. Tomar cuidado com essas pedradas e tantas outras que o diabo tenta, sabe, atacar a gente, lançar, fazer eu perder a razão, fazer eu me enfurnar em cavernas. Eu tenho que encarar gigantes. Porque se existe um espírito destruidor em Simei, existe um espírito de regeneração no nosso Deus, de recomeço. Existe um espírito no nosso Deus que mostra que Ele transforma a adversidade numa nova história. Eu estava pensando numa história para finalizar essa palavra hoje. E eu lembrei das mães. Porque se tem mulheres que vencem um gigante a cada dia, é as mães. Se tem mulheres que enfrentam todo tipo de batalha, são as mães. Eu comecei a pensar e lembrar de algumas mães na Bíblia e fiquei maravilhado de que se por um lado tem aquele espírito maldito em Simei, existe um espírito abençoador de Deus. Eu olho para Sara e vejo que ela saiu de uma precipitação para a fé, para o cumprimento da promessa. Eu olho para Agar, que ela saiu de uma extrema adversidade, ela pensou que não ia ter mais como, mas Deus ainda tinha uma palavra para ela. Eu olho para Rebeca e vejo determinação para viver o milagre. Eu olho para Ana, eu vejo o poder de uma oração. Eu vejo Joquebede e vejo coragem, vejo destemor, vejo segurança. Eu olho para Betseba, que teve a sua vida marcada por um grande erro. Mas isso não foi motivo de desânimo. Ela foi mãe de um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Eu olho para aquela mulher Ciro-fenícia, que implorou as migalhas de Jesus, e eu vejo ali o poder de uma intercessão de uma mãe. Eu olho para Isabel. Não poderia ter filhos, mas ela permaneceu fervorosa, obediente e fiel. Sabe o seu filho quem foi? Abriu o caminho para o Messias. Eu olho para Maria e eu vejo o que é se entregar por completo. Eu vejo o que é viver a vontade de Deus. Independente do tamanho da tempestade que você está vivendo, independente das pedradas que vêm nessa tempestade, eu tenho um Deus que não vai deixar eu me afundar. Por mais pressão que venha, o controle ainda está nas suas palmas.